Olá, meu nome é Rodrigo Moreira, sou endocrinologista, colaborador do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e estou aqui para fazer uma abordagem com vocês dos conceitos básicos, alguns conceitos básicos sobre o diabetes mellitus tipo 2 e suas complicações. O primeiro ponto que nós precisamos abordar para entender esses conceitos básicos sobre o diabetes é qual que é a base fisiopatológica. A grande mensagem que nós tentamos mostrar hoje é que o diabetes não é uma doença puramente de glicose alta e que tem diversos fatores envolvidos. Para que a gente entenda essa base fisiopatológica, eu vou dar dois exemplos bem característicos. A gente sabe que o diabetes é uma doença diretamente relacionada à obesidade, mas eu mostro para vocês duas fotos de duas pacientes dos nossos ambulatórios, obesas graves, mas que metabolicamente se comportam como pacientes magras. Não tem diabetes, não tem alteração nenhuma do metabolismo da glicose, não tem hipertensão, não tem dislipidemia. Por que nós podemos ter pessoas tão obesas e metabolicamente se comportando como pessoas magras? Por outro lado, eu mostro para vocês um outro paciente, esse é um paciente já com sobrepeso, esse paciente é um diabético de difícil controle, esse paciente é um paciente coronariopata, a gente pode ver a cicatriz da cirurgia de revascularização do miocárdio, ele tem esteatose hepática, ele tem hipertrigliceridemia. Por que existem pessoas magras que se comportam metabolicamente como pacientes obesas? Então, o primeiro conceito importante para se entender diabetes e obesidade é que existem dois tipos de tecido adiposo. Existe um tecido adiposo que está aqui, a gente abre a pele, logo abaixo da pele a gente tem o tecido adiposo, que é o tecido adiposo subcutâneo, e a gente, depois do tecido adiposo subcutâneo, a gente tem o reto abdominal, e ao passar pelo reto abdominal você encontra o tecido adiposo visceral. E a gente sabe que exatamente a diferença daqueles pacientes que eu mostrei anteriormente é que vocês vão se lembrar desse paciente aqui, ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo visceral, vocês podem ver as pernas finas, os braços finos, a ausência até de nádegas, que é uma característica bem interessante. Então a gente caracteriza esse paciente como uma ausência de tecido adiposo subcutâneo, diferente dessas duas. Então, o primeiro conceito importante, existem diferentes tipos de gordura e a distribuição dessa gordura é que se relaciona com diabetes. Então, quais são as consequências que nós temos desse tecido adiposo visceral? Esse tecido adiposo visceral vai liberar um excesso de gordura na circulação, que nós chamamos de ácidos graxos livres ou lipotoxicidade. Esses ácidos graxos livres vão para o fígado, vão fazer com que esse paciente tenha esteatose hepática, vão fazer com que esses ácidos graxos sejam convertidos em glicose, então você tem gliconeogênese, e esse é um dos grandes defeitos do paciente com obesidade visceral. Isso é extremamente importante para a gente entender depois do tratamento, e a produção de triglicérides. Na periferia, no músculo, esse excesso de ácidos graxos livres leva à chamada resistência periférica à ação da insulina. Ele impede com que a insulina funcione adequadamente. E o pâncreas vai sofrer com esse excesso de ácidos graxos livres, já que essa lipotoxicidade é tóxica e vai promover a disfunção da célula beta. Além disso, esse tecido adiposo visceral também produz uma série de marcadores inflamatórios, chamados adipocinas. E esse é um dos modelos mais importantes para se entender o diabetes. Então, o que a gente tem que entender é que existem pacientes que têm um excesso de tecido adiposo visceral. Esse excesso de tecido adiposo visceral leva a uma produção dessas adipocinas, e essas adipocinas vão causar resistência periférica à ação da insulina. Da mesma forma, essas adipocinas vão dificultar a formação do tecido adiposo subcutâneo, que é o nosso tecido protetor. A diminuição desse tecido adiposo subcutâneo diminui os depósitos desses ácidos graxos livres, essa é a principal função desse tecido. Esse excesso dos ácidos graxos livres leva à resistência periférica à ação da insulina. Então, entender o diabetes como uma doença caracterizada por uma desproporção de tecido adiposo, por um excesso de marcadores inflamatórios, por um excesso de ácidos graxos livres, isso causando resistência à insulina. Então, um conceito importante é quais são aqueles pacientes em risco para o diabetes? São aqueles pacientes que têm essa constelação de obesidade principalmente visceral, triglicerídeos mais altos, o HDL colesterol mais baixo, a hipertensão arterial sistêmica, aquela glicemia levemente alterada.
Esses pacientes têm o diagnóstico de síndrome metabólica e vocês têm que ver sempre esse paciente como um paciente que tem um grande risco de desenvolver diabetes e doença cardiovascular. Então, o primeiro grande defeito é entender que o diabetes é uma doença caracterizada primeiro por uma resistência periférica à ação da insulina, consequência do excesso de ácidos graxos livres, do excesso da inflamação, do excesso de tecido adiposo visceral. Então, essa resistência periférica é um comprometimento da resposta biológica à insulina, é um dos principais defeitos do diabetes tipo 2. Naqueles pacientes que têm resistência, o risco deles terem diabetes no futuro é muito grande, faz parte dessa síndrome chamada síndrome metabólica ou síndrome de resistência à insulina e tem uma base tanto genética quanto ambiental. E o que acontece nesses pacientes, além dessa resistência, é que o próprio pâncreas e a célula beta sofrem com isso. Então, naqueles pacientes que têm uma predisposição genética, que tem excesso de gordura visceral e tem excesso de ácidos graxos livres, que tem as citocinas inflamatórias e que tem o excesso de glicose, ele começa a perder progressivamente a massa de célula beta. E a gente sabe que no momento que ele perde em torno de 60% da massa de célula beta, é quando ele fica diabético. Então, esses são os dois defeitos principais do paciente diabético. Não é um simples aumento da glicose, mas uma resistência periférica e uma falência da célula beta pancreática. Essa falência é definida, então, como um comprometimento dessa capacidade de secreção de insulina. A célula beta mostra-se incapaz de vencer aquela resistência periférica à ação da insulina. Então, no nosso paciente obeso, a resistência à insulina, que é a linha laranja, mostra que ela vai sempre aumentando conforme a obesidade aumenta. No início, o pâncreas tenta produzir mais insulina, a linha amarela, mas chega um momento que ele não consegue, temos a falência de célula beta. Quanto mais resistência eu tenho, quanto mais falência eu tenho, mais eu tenho hiperglicemia. Então é interessante, a hiperglicemia, na verdade, é uma consequência desses dois defeitos fundamentais. E o que isso vai trazer de ruim no paciente diabético? Vocês têm que entender, então, que, na verdade, as complicações do diabetes elas têm duas origens distintas. Um primeiro grupo de complicações nós chamamos de complicações microvasculares. Essas complicações elas são consequências diretas da glicose elevada. A hiperglicemia causa retinopatia, nefropatia e neuropatia. Essas complicações estão diretamente relacionadas ao controle glicêmico e à hemoglobina glicada. Esse é um dos principais estudos em diabetes tipo 1. Então vocês podem ver que quando eu começo a aumentar essa hemoglobina glicada acima de 6, principalmente partindo de 7, eu começo a ter lesão renal, marcado pela microalbuminúria na linha preta, neuropatia na linha amarela, nefropatia na linha azul e retinopatia na linha rosa. A nefropatia diabética, causada novamente pela hiperglicemia, é hoje a principal causa de diálise nos Estados Unidos e no mundo e de transplante renal. A neuropatia diabética é a principal causa de amputação não traumática do mundo. A gente estima que a cada 20 segundos é amputado um pé no mundo. E a retinopatia diabética, a principal causa de cegueira. Essas complicações causadas pela glicemia elevada e o nosso foco aqui vai ser o tratamento da glicose. Então, primeiro conceito, quanto maior a hemoglobina glicada, quanto pior o controle glicêmico, maior o risco dessas complicações microvasculares do diabetes. Por outro lado, nós temos as chamadas complicações macrovasculares, a doença vascular periférica, a doença arterial coronariana e a doença cerebrovascular. Embora essas complicações tenham uma pequena correlação com a glicemia, elas são causadas pela resistência à insulina, pela obesidade visceral. E nós sabemos hoje que conforme esse paciente engorda, conforme ele ganha gordura visceral, vocês já entenderam, ele fica resistente à insulina, ele vai evoluir com hiperinsulinemia, que é a resposta compensatória do pâncreas, e aterosclerose. Nós sabemos hoje que o paciente diabético ele tem um aumento de risco de todas as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. O paciente diabético ele é considerado um paciente coronariopata em potencial, um paciente de altíssimo risco cardiovascular, tanto em menor grau pela sua glicemia, quanto em maior grau pela resistência periférica à ação da insulina. Portanto, entender que o diabetes não é uma doença caracterizada só pela glicose elevada.
A hiperglicemia é uma consequência de tudo que vocês viram. E essa hiperglicemia é importante porque ela vai causar as complicações microvasculares do diabetes, retinopatia, nefropatia e neuropatia. Já a obesidade visceral vai causar a resistência periférica à ação da insulina, que é o nosso grande fator de riscos para as doenças cardiovasculares.